Bom dia, senhoras e senhores, obrigado por aguardar. Sejam bem-vindos à teleconferência da Usiminas, em que serão discutidos os resultados do primeiro trimestre de 2023. Eu sou Leonardo Caran, gerente-geral de Relações com Investidores da Usiminas. To those who want to follow us in English, a free translation of the webcast presentation is available on the Usiminas IR website. We also have an interpreter for simultaneous translation. Please choose the sound channel on the icon at the bottom of the Zoom screen. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes, e suas perguntas poderão ser feitas por escrito na seção de perguntas e respostas do Zoom, Q&A, ícone abaixo na sua tela. Os participantes que estiverem ouvindo em inglês também poderão fazer as perguntas diretamente nessa seção. Essa teleconferência está sendo gravada e transmitida simultaneamente pelo canal da Usiminas no YouTube. Cabe lembrar que essa teleconferência é exclusiva para investidores e analistas de mercado. Solicitamos que se identifiquem para que sua pergunta possa ser respondida e, para melhor fluidez, solicitamos que se limitem a 2 perguntas por participante. Solicitamos também que eventuais perguntas por parte dos jornalistas sejam encaminhadas a Relações com a Mídia da Usiminas pelo telefone 31 3499 8918 ou pelo e-mail imprensa@usiminas.com. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas dos negócios da companhia, bem como projeções, metas operacionais e financeiras relativas ao seu potencial de crescimento, constituem previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da Usiminas. Essas expectativas são altamente dependentes do desempenho do setor siderúrgico, da conjuntura econômica do país e da situação dos mercados internacionais. Portanto, estão sujeitas a alterações. Conosco hoje se encontra a direção executiva da Usiminas, o nosso presidente, Alberto Ono, o vice-presidente de Finanças e Relações com Investidores, Tiago Rodrigues, o vice-presidente industrial, Américo Ferreira, o vice-presidente de Planejamento Corporativo, Gino Ritagliati, o vice-presidente de Tecnologia e Qualidade, Toshihiro Miyakoshi, o vice-presidente comercial Miguel Gomes e o diretor-presidente da mineração Usiminas, Carlos Rezônico. Inicialmente, o Alberto fará algumas considerações, em seguida o Tiago apresentará os resultados. Depois, as perguntas formuladas na sessão Q&A serão respondidas. Agora eu passo a palavra ao Alberto. Por favor, Alberto. Bom dia a todos. Novamente agradeço a presença agora nessa apresentação de resultados, né, do primeiro trimestre de 2023. Tá? Nesse trimestre aqui, em relação ao quarto tri do ano passado, de 22, pudemos apresentar aí melhoras, tanto do aspecto, né, de índices operacionais, né, principalmente na siderurgia, e também de índices financeiros, né, no geral, tanto em cada uma das operações, quanto também no consolidado, né, e acho que isso é o fruto, né, do todo o trabalho da equipe da Usiminas, né, em tentar entregar aqui um melhor desempenho aos senhores, depois do desempenho ruim que tivemos no quarto trimestre, né. Acho que isso, né, como a gente já tinha colocado na última apresentação, né, do resultado do quarto trimestre, era um ponto, né, que nós estaremos trabalhando, né, na busca de melhores resultados, e acho que nesse trimestre conseguimos atingir esse objetivo. Tá? Outro aspecto, né, que eu gostaria de salientar aqui na nossa divulgação de resultados é que já estamos aqui, né, muito próximos ao início da parada do nosso principal equipamento, o Alto Forno 3, da usina de Ipatinga, para o trabalho de reforma, né? Entrar no principal ponto, que é parada do equipamento e, efetivamente, intervenção da reforma. Tá? Deve acontecer agora nos próximos dias, né, essa parada do equipamento, e tudo, né, ocorre conforme planejado. Tá? Conseguimos, né, todo o planejamento está sendo seguido, né, conforme esperado, tanto do aspecto, né, do equipamento em si, da preparação, da intervenção, né, que já, né, várias obras já estão em andamento, né, na parte periférica do equipamento,
mas que agora, efetivamente, vamos, né, para o equipamento para intervenção, né, isso deve acontecer aí nos próximos dias, e toda a preparação, né, na questão da estocagem, né, de produtos semi-acabados, né, de placas, né, para atendimento aos nossos clientes e ao mercado durante esse período onde nós não teremos produção, né, de gusa e de aço na usina de Ipatinga, ou teremos uma redução na produção, né, melhor dizendo, de gusa e aço na usina de Ipatinga, ele também já está completo, né? Então, a aquisição ou a produção de placas próprias para estocagem, né, armazenamento, para atendimento durante esse período da parada, já está praticamente pronto, tá? Então, tudo segue conforme planejado, tá? E por último, né, e aí agora eu vou passando ao Tiago, né, mostrar aí em detalhe os números, mas aqui eu também gostaria de salientar aqui já o nosso compromisso também com a divulgação de metas públicas, né, de ESG, né, assim como fizemos, né, nos últimos anos. Aqui também há o novo set, né, algumas metas são continuidade do que a gente já tinha no ano passado, algumas outras são novas, mas, de novo, é salientar o compromisso, né, da administração da companhia com essas metas, né? Todas as metas estão vinculadas, né, a metas pessoais ou coletivas da administração da empresa. Ok? Bom, agora passo a palavra ao Tiago. Obrigado, Alberto. Bom dia a todos. Vamos começar, então, com a apresentação de resultados. A gente começa, como sempre, só pontuando alguns destaques do trimestre. Então, nesse trimestre, o primeiro trimestre de 23, a gente obteve um crescimento no volume de vendas da siderurgia, com destaque para o volume de vendas do mercado doméstico, crescimento de 7% em relação ao último trimestre e 8% em relação ao primeiro TRI de 22. Um aumento significativo no EBITDA, né, 35% no EBITDA ajustado do quarto TRI, com crescimento em relação ao quarto TRI, com crescimento em todas as unidades de negócio, que a gente vai ver em detalhes mais à frente. Geração de caixa de 764 milhões, com especial aí redução no capital de giro. Apesar do crescimento do estoque de placas, a gente conseguiu reduzir estoques de outros materiais, a gente também vai falar em mais detalhes mais à frente. E com isso, a dívida líquida reduziu em 75% em relação ao trimestre anterior, assim como a alavancagem líquida, que se aproximou novamente aí a um patamar próximo a zero. E como o Alberto já comentou, a preparação para a reforma do forno segue como planejado, sem nenhum imprevisto, e nos próximos dias o forno efetivamente para essa reforma aí tão aguardada pela companhia. Falando dos resultados, então, consolidados do primeiro trimestre, começando pela receita líquida, a gente continua vendo uma redução na receita líquida consolidada. No caso do primeiro trimestre de 23, principalmente pelo menor volume no setor de mineração e redução de preço no setor de siderurgia, que a gente vai detalhar mais à frente. Ainda assim, uma melhora significativa no EBITDA, como já mencionado, chegamos a 783 milhões de reais em EBITDA, com uma melhora também expressiva aí na margem, que alcançou 10,8%, e a gente vai olhar em cada um dos segmentos mais à frente. O lucro líquido também seguindo a mesma tendência, 544 milhões no primeiro TRI, e representando aí, em termos percentuais, um aumento em relação aos últimos dois TRIs, o quarto TRI mesmo retirando o impacto do impairment registrado, o lucro líquido ficou percentualmente maior. Seguindo para os detalhes, então, da siderurgia no primeiro TRI, como mencionado, um aumento no volume de vendas, chegamos a 1.035.000 toneladas de volume de aço vendido, né, com aumento de 7% em relação ao quarto TRI de 22, e um aumento em relação ao mercado interno, tanto em relação ao último trimestre, quanto ao primeiro de 22. Receita líquida, chegamos a 6.390 milhões, também aí apresentando uma redução nos últimos trimestres, em função principalmente da redução de preços praticados, né? E ainda assim, vemos um aumento significativo no EBITDA, de 438 milhões no último TRI, nesse TRI,
né, sendo o melhor aí dos últimos 3, com uma margem de 6,9%. E no próximo slide a gente tem um pouco mais de detalhe dessa melhora do EBITDA. Então, aqui a gente consegue ver o efeito negativo de preço, que eu já mencionei, mas que foi superado aí pelos efeitos tanto de maior volume, quanto os melhores custos, principalmente de preço de matéria-prima, e aí preço das placas compradas recentemente, mas também fruto aí de uma operação mais estável e com menos interferências de paradas. Indo agora para a mineração, nós tivemos, em termos de venda de minério, uma redução significativa no primeiro TRI. O total de venda foi 1.883 milhões de toneladas, impactados aí por alguns fatores internos e outros externos. A gente pode mencionar, né, as chuvas intensas no período, chuvas que não foram tão intensas quanto o primeiro TRI de 22, mas ainda assim que geraram paradas de produção, mas também por paradas de manutenção programadas nas nossas plantas, o que nos deixa aí confiantes e confortáveis em que a gente vai recuperar o volume de produção e, por isso, inclusive, mantemos o nosso guidance de produção para o ano de 23. Receita líquida, 784 milhões nesse trimestre, também com uma tendência de queda em relação aos trimestres anteriores. Nesse trimestre, especificamente, por conta do menor volume, mas é importante destacar a receita por tonelada, que subiu, né, de $72 para $89 nesse trimestre, seguindo aí a tendência dos principais indicadores de mercado. E com isso, o EBITDA também acompanhou esse crescimento, né, em termos percentuais. Chegamos a 254 milhões de EBITDA na mineração, com uma margem de 32,4%. Soluções, em termos de volume, estabilidade em relação ao quarto TRI, com 296 mil toneladas de venda, e uma redução na receita líquida, acompanhando redução de preço praticado, como a gente mencionou no segmento de siderurgia também. Então, uma receita líquida de 2.144 milhões, uma redução de 3% em relação ao trimestre anterior. E, da mesma forma que verificado na siderurgia, a gente vê uma melhora na margem EBITDA, né? Ficamos com 3,1% e 65 milhões de EBITDA, em função principalmente das compras de aço com preços mais favoráveis. Partindo agora para os indicadores financeiros, primeiro deles, o capital de giro. Eu acho que aqui é um dos maiores destaques do trimestre. A gente conseguiu uma redução expressiva no capital de giro, principalmente por 2 fatores, né? Um deles foi a maior concentração no primeiro TRI de fornecedores de placas que praticam um prazo de pagamento superior, o que aumentou a nossa conta de fornecedores, mas principalmente a redução nos estoques de coque e de carvão, fruto aí de um trabalho muito bem feito pelas equipes. Nós estabelecemos um comitê de matérias-primas desde o início do ano, onde a gente acompanha de forma mais constante, mais objetiva a evolução dos estoques, e conseguimos, então, executar essa redução. É uma redução temporária, né? Enquanto o alto-forno está em manutenção, a necessidade de carvão e coque ela diminui, e depois ela tende a retornar a patamares anteriores. Essa redução do capital de giro ela foi alcançada mesmo com o aumento do estoque de aço, que já era previsto. A gente vinha comentando aqui sobre a construção dos estoques, principalmente de placa. Nós fechamos, então, o primeiro TRI com 449 mil toneladas de placas direcionadas para a parada do Alto Forno 3, como planejado. Então, a gente também ficou contente com esse resultado do capital de giro como um todo. O CAPEX do trimestre de 580 milhões, ele ficou um pouco abaixo da nossa expectativa em todos os segmentos, mas a gente entende que a aceleração aí do gasto com investimentos vai acontecer a partir do próximo trimestre, principalmente no segundo e no terceiro trimestre, e a gente, com isso, também mantém o nosso guidance de 3,2 bi de investimento no ano de 2023.
Com esses efeitos mencionados, a gente viu, então, esse aumento no saldo de caixa da companhia, né, em torno de 700 milhões. A gente vê aqui os principais efeitos, então, uma geração forte vinda do EBITDA, a diminuição do capital de giro, o que superou aí o CAPEX e outras saídas de caixa do período. Para finalizar os indicadores financeiros, a gente vê aqui a situação de caixa e de dívida. Então, com esse maior, né, esse aumento do caixa, a gente reduziu a dívida líquida de 1,1 bi no trimestre anterior para 0,3 bi nesse trimestre, efeito também no índice de alavancagem, de 0,07 vezes o EBITDA, o que nos deixa em uma situação confortável em relação ao caixa para o ano de 2023. E o perfil de amortização de dívidas, sem alteração em relação ao trimestre anterior, a gente segue também numa posição, eu diria que confortável, né, com o primeiro vencimento relevante acontecendo apenas em 2026, com o vencimento dos nossos bonds. Com isso, a gente vai para a nossa agenda ESG, a gente sempre tenta trazer aqui algum destaque interessante do período. A gente está trazendo, nesse trimestre, a primeira turma de mulheres maquinistas na nossa usina de Ipatinga. Na verdade, isso é inédito não só na Usiminas, mas acredito que em todo o setor, né? Uma função que historicamente era executada por homens, e nós finalizamos essa turma com 10 profissionais que já estão atuando na usina de Ipatinga, que reforça aí o nosso compromisso com o pilar aí de diversidade. E no próximo slide, como o Alberto também mencionou, as nossas metas públicas de ESG, mais detalhes a gente colocou no nosso release, mas eu posso destacar alguns aqui, como a realização do inventário de gases de efeito estufa nas soluções Usiminas, que a gente pretende concluir até setembro desse ano. A gente tem também o objetivo de atingir o índice de 18% de mulheres em cargos de liderança até o final do ano, e a doação de 100% do agregado siderúrgico gerado no ano para o programa Caminhos do Vale, que auxilia aí as prefeituras da região do Vale do Aço na utilização desse agregado para a pavimentação de estradas vicinais. E com isso, eu finalizo aqui a apresentação muito rápida, a gente deixa o espaço, então, para as perguntas que eu acho que agrega mais valor aqui à discussão. Leonardo, por favor. Obrigado, Thiago. Bom, senhoras e senhores, passaremos agora à sessão de perguntas e respostas. A nossa primeira pergunta vem do Daniel Sasson, do Itaú BBA, e para o Miguel. Ele pede para comentar sobre as negociações de preço com o setor automotivo em abril. Por favor, Miguel. Obrigado, Leo. Bom dia, Daniel. Efectivamente, as negociações dos contratos renovados a partir do dia 1º de abril fecharam com uma redução dos preços em torno de 12%, lembrando que os contratos que renovam a partir de abril representam aproximadamente 80% do volume das nossas vendas para o setor automotivo. Importante salientar também que o nível de redução de preços fechou bastante alinhado com as negociações dos contratos que renovaram também a partir do dia 1º de janeiro. Obrigado, Miguel. A próxima pergunta vem para o Américo e temos aqui, ela vem do Daniel Sasson, do Itaú BBA, do Caio Greiner, do BTG Pactual, e do Rafael Barcelos, do Santander. Américo, a turma está querendo saber sobre o Alto Forno 3. Quais as impressões iniciais? Até um termo um pouco mais técnico, o Daniel está usando aqui, o processo crítico de vazamento da salamandra já aconteceu. Como é que foi o desempenho desse alto forno durante o mês de abril, como é que está sendo, né? E como foram os preparativos para dar início à parada de manutenção. E o planejamento segue o mesmo, né, por hora, ou houve alguma alteração? O pessoal quer saber se alterou esse planejamento e como é que está essa execução da parada do Alto Forno 3. Por favor, Américo. Bom, Léo, obrigado. Bom, obrigado, Léo. Bom, Daniel, Caio e Rafael, né, que fizeram as perguntas. Agradeço a pergunta de vocês.
Bom, como foi dito já pelo Alberto e pelo Tiago, a parada do Alto Forno 3 para o Reliner vai se dar na próxima semana. E a corrida de salamandra é o processo de drenagem do equipamento após o blowout, e ele acontece em torno de 8 horas depois desse blowout e dura em até 12 horas para que façamos o esgotamento do busa remanescente. Salamandra é um termo que se usa no meio siderúrgico para esse material remanescente no interior do cadinho. Bom, em relação ao planejamento, nós seguimos como o planejamento divulgado inicialmente, né? Serão 110 dias de parada nessa reforma do Alto Forno 3. As atividades de preparação todas foram executadas conforme planejamento, nós estamos prontos para essa parada. E com relação aos acompanhamentos operacionais, né, ou ações operacionais que se tomam anteriores ao processo de blowout e corrida de salamandra, todas elas também foram executadas conforme plano. Basicamente são acompanhamentos de variáveis operacionais, especialmente da ativação do cadinho, né, para que a gente garanta um fluxo térmico capaz de retirar esse material remanescente do seu interior, e nós não temos problemas identificados até então. Então, a nossa expectativa é que tudo aconteça dentro do planejado. É isso, Léo. Obrigado, Américo. A próxima pergunta vem para o Miguel, é do Caio Ribeiro, do Bank of America, e do Ricardo Monegaglia, do Morgan Stanley. O Caio ele pergunta sobre exportação, Miguel, preços de exportação, todos dois. Eles falam o seguinte: a receita por tonelada no mercado externo sofreu uma correção relevante no trimestre, que entendo que está associada a volumes contratados de chapas grossas, com contratos vencendo agora no primeiro trimestre. Se puderem comentar como enxergam a evolução dessa linha no próximo trimestre, ajudaria bastante. E o Ricardo, ele completa falando do preço do aço de exportação, se esse preço já reflete uma carteira de pedidos com zero participação de vendas, que ele está chamando aqui de oportunísticas, que ajudaram nos preços nos últimos trimestres, ou o segundo TRI ainda espera uma queda de preços maiores que os preços internacionais? Por favor, Miguel. Obrigado, Caio e Ricardo, né? O primeiro ponto, que é o impacto, a variação de preço de exportação do primeiro trimestre versus o quarto trimestre do ano passado, tem a ver com um pior mix de produto e um pior mix de destino. Quando vocês analisam um pouco a distribuição das vendas de exportação, no primeiro trimestre de 2023, 75% aproximadamente das vendas foram para o mercado argentino, com parte dessa venda tem a ver com a finalização das entregas dos projetos de oil and gas, que a gente já tinha feito referência nos polos anteriores, e o 25% foram destinadas para o mercado asiático. Essas vendas para o mercado asiático, que são vendas spot, têm a ver com produtos de segunda qualidade gerados normalmente pela própria queda tecnológica dos nossos processos. Então, obviamente, esse pior mix impactou fortemente o preço médio de exportação. Também a gente não pode, é importante lembrar que as vendas para a Argentina, o volume importante das nossas vendas de exportação para a Argentina estão relacionadas com o setor automotivo. E o setor automotivo argentino sigue os contratos que renovaram vigência a partir do dia 1º de janeiro. Então, parte das nossas vendas para o setor automotivo argentino já apresenta essa atualização dos contratos que foi realizada no primeiro trimestre de 2023. Em relação ao segundo trimestre, a gente continua com expectativas importantes de entrega para o setor argentino. A gente está priorizando, obviamente, nosso foco é exportação de produtos de valor agregado e de mercados tradicionais, apoiando, obviamente, as cadeias, principalmente industriais do setor brasileiro. Então, vamos a continuar tendo exportações importantes e regulares para o setor automotivo argentino. Como comentei, a gente finalizou a entrega já do projeto especial, mais que oportunístico, eu chamaria de especial, porque não é oportunista, a gente tem um desenvolvimento de produto e de qualidade muito importante para esse tipo de projetos. E é importante também destacar que, se bem esse projeto já finalizou sua entrega, a gente continua entregando projetos de volume regular. Também é importante destacar que a gente tem em carteira negociações de projetos importantes. Esse mercado e esse segmento de oil and gas está apresentando uma dinâmica interessante, principalmente no mercado argentino, e a gente continua em negociações que podem se refletir em fechamentos e entregas mais para frente. Obrigado, Miguel. Bom, nós vamos agrupar aqui, tem 4 perguntas sobre o mesmo assunto para o Tiago, sobre custos, Tiago.
Todos eles estão querendo saber sobre a expectativa de custo de siderurgia para os próximos trimestres, e principalmente para o segundo em relação ao primeiro. As perguntas vêm do Caio Greiner, do BTG Pactual, do Caio Ribeiro, do Bank of America, do Ricardo Monegaglia, do Morgan Stanley, e da Vanessa Quiroga, do Credit Suisse. Além dessa expectativa de custos da siderurgia, né, para os próximos trimestres e principalmente no próximo, o Caio pergunta, faz um pouco a pergunta de se possível ver uma desaceleração desses custos, dado o consumo de placas adquiridas durante o 4T22, a um custo possivelmente mais baixo do que o Alto Forno 3 vinha operando. Então, é basicamente sobre as perspectivas e mais especificamente ali sobre esse custo de placa e custo que a gente vai ver agora no segundo trimestre em diante. Por favor, Thiago. Ok, obrigado, Caio, Ricardo e Vanessa. Como vocês sabem, a gente não dá guidance de custos, né? Mas o que eu acho que a gente pode inferir é o seguinte: a partir da parada do alto forno, a gente continua produzindo nos 2 fornos menores, mas a gente passa a consumir um volume maior de placas nas nossas laminações. Então, a gente passa a ter uma exposição maior ao preço das placas do que ao custo de produção interno, né? E como vocês viram nesse trimestre, a gente ainda teve no primeiro TRI uma redução no preço médio das matérias-primas, principalmente placa. E olhando os indicadores de mercado, eu acho que fica claro que a tendência do preço médio desse estoque de placa passa a ser de subida, uma vez que os principais indicadores de mercado apontam nessa direção. Então, de forma bem resumida e até onde eu posso dizer, eu diria que a expectativa é que a gente passe a ter um efeito de aumento de preço, do preço médio das placas que a gente tem em estoque, e isso provavelmente vai afetar o custo do segundo trimestre. Obrigado, Thiago. A próxima pergunta, Thiago, vai para você também, sobre custos. A Vanessa Quiroga, do Credit Suisse, está pedindo para explicar o que está incluído na linha Others, né? Outros aquela bridge que nós colocamos no release, que explicou o menor custo de divisão de steel, que é do mesmo tamanho que a coluna de raw material. Na verdade, ela quer saber o que está dentro, né, desse outros. Por favor, Thiago. Vanessa, para te dar mais detalhes, eu vou pedir para a gente quebrar esses valores e enviar depois, tá? Mas tem alguns fatores aqui que a gente pode mencionar. Thiago, eu posso te ajudar aqui? Estou com uma colinha aqui boa. Obrigado, Léo. Esses outros, Vanessa, principalmente a gente está falando ali, são provisões e ajustes de estoque, uma queda na ociosidade, porque lembra que a gente religou o forno 2, né, no quarto trimestre, então a gente tem menos ociosidade desde então, agora no primeiro trimestre, e o resto são outros mesmo, aí é picado, mas basicamente são esses dois os principais motivos ali dessa conta tá um pouco maior. Obrigado, Léo. Valeu. Bom, dando continuidade, Américo, tem uma pergunta sobre coquerias. O Ricardo Monegaglia está pedindo para dar um update de normalização das operações e custos nas coquerias. Como é que está isso, Américo? Por favor. Bom, Ricardo, obrigado pela pergunta. Nós seguimos com um plano de recuperação de ambas as nossas coquerias, né? São os reparos paliativos que já anunciamos. Na coqueria 2, nós temos o Hot Repair, né? Que é o reparo a quente, já aprovado, iniciando em janeiro de 2024. E na coqueria 3, nós estamos ainda em fase de estudos de quais os caminhos assumir para esse reparo definitivo. E no futuro a gente vai submeter isso para aprovação. Ok, obrigado, Américo. A próxima pergunta, ela vem para o Miguel e para o Thiago, desde que eu falei aqui de margem, mas o Rafael Barcelos, do Santander, ele está perguntando como é que está a dinâmica de preços para os planos e o que podemos esperar em termos de margens de siderurgia no 2Q. Por favor, Miguel.
Obrigado, Leo. Obrigado, Rafael. Temos observado ao longo do primeiro trimestre uma forte pressão de aumento dos preços da matéria-prima, o que tem levado a um aumento dos preços, tanto dos preços internacionais de aço, quanto dos preços nacionais spot. Então, com essa evolução dos preços internacionais e dos fretes e a forte pressão que a gente está tendo desde o ponto de vista de preço, a gente poderia esperar uma contínua ou um contínuo aumento dos preços de aço. Lógicamente, tem muitas variáveis e tem muita incerteza em relação ao mercado. Estamos vivendo um cenário muito desafiador em termos de demanda. A gente está observando um cenário de mais estabilidade na demanda, porém, muito desafiador em termos de juros altos, crédito restrito, enfim, muitas reformas que ainda estarem por acontecer. Então, se bem a gente tem muitos desafios no mercado interno, também tem muitas oportunidades relacionadas a melhora das variáveis econômicas do país. Mas, em resumo, o que a gente pode esperar em termos de preço é um viés de alta em função da evolução das diferentes variáveis ao longo do primeiro trimestre e uma forte pressão das diferentes variáveis de custo. Só complementando, então, a gente tem que casar esse comentário do Miguel com o comentário anterior, né, de uma tendência aí de estabilidade com viés de alta de preços, né, das principais matérias-primas de produção do próximo TRI. Né? Então, em termos gerais, a gente não deve ver uma mudança significativa, mas existe a possibilidade de margens um pouco mais apertadas. Obrigado. Bom, a nossa próxima pergunta, ela vem para o Miguel. Miguel, o pessoal está querendo entender um pouco como que a gente chegou no guidance de vendas de aço para o segundo trimestre e um outlook por segmento. Seria interessante entender se a queda de volume, TRI contra TRI, projetada vem de demanda mais fraca ou restrições à produção. Essa pergunta vem do Ricardo Monegaglia, do Morgan Stanley, da Vanessa Quiroga, do Credit Suisse, do Rafael Araújo, da Evolve. Miguel, por favor. Obrigado, Ricardo, Vanessa e Rafael. A queda no guidance, primeiro importante salientar, a gente não faz uma abertura por segmento do guidance, mas a gente, para explicar um pouco essa queda no guidance, tem a ver um pouco com o que já foi falado. Nosso foco na exportação será principalmente para mercados regionais e segmentos ou nichos de alto valor adicionado. Nesse sentido, a gente poderia esperar que a queda, principalmente do guidance, está relacionada a uma queda das exportações. Lembrando que no mercado local, como foi informado recentemente na divulgação das perspectivas do Aço Brasil, a gente está enxergando um mercado interno com certa estabilidade, que é de forma geral em todos os segmentos, tanto o sector auto, quanto o sector industrial, como o sector da distribuição, estão apresentando certa estabilidade em termos de consumo. Com os desafios que já muitos de vocês conhecem da economia brasileira, que a gente espera tenha uma melhor evolução ao longo dos próximos meses do ano. Em relação ao tema restrições de produção, que também foi comentado na pergunta, a gente não está enxergando nenhuma restrição de oferta pela parada, se tem a ver um pouco com o nosso início da parada do Alto Forno 3. Pelo contrário, a gente se preparou de forma muito intensa, junto com os nossos clientes, para garantir o suministro de produto para cada um dos clientes e dos segmentos onde o Usiminas opera, tanto no mercado interno quanto nas cadeias regionais. Obrigado, Miguel. Bom, a próxima pergunta vem para o Thiago. Thiago, o Lucas Young, do JP Morgan, e o Gabriel Simões, do Goldman Sachs, eles perguntam sobre capital de giro. O Gabriel fala que esperava, né, uma maior pressão por conta do aumento de estoque de placas em preparação para a reforma do Alto Forno 3. Como esse aumento acabou sendo compensado por outros fatores, ele fala aqui que a gente comenta de carvão, taxas e fornecedores. Seria interessante entender se vocês entendem que são fatores mais estruturais ou se deveríamos ver uma reversão de uma parte dessa melhora nos próximos trimestres. É basicamente a mesma pergunta do Lucas, que é quais as expectativas de working capital para os próximos trimestres, dada a parada do Alto Forno 3. Por favor, Thiago. Ok, Lucas, Gabriel, obrigado pela pergunta. É difícil a gente falar do longo prazo, porque a gente está num ano em que a configuração produtiva vai passar por muitas alterações, tá? Mas para o próximo TRI, eu acho que a gente pode comentar e dar aí um
uma cor para vocês de que a gente não espera uma mudança significativa no nível de capital de giro, tá? As mudanças que as reduções que a gente obteve nesse trimestre, elas são estruturais, então elas permanecem, tá? E não teria nada indicando uma mudança significativa para esse TRI. Para o resto do ano, a gente precisa aguardar um pouco, ver como que a gente vai realizar a reforma do forno, a gente tem que também observar demanda de mercado, e isso pode ter alguma alteração, mas a gente vai falando nos próximos calls. A próxima pergunta vem para o Alberto. O Lucas Young, do JP Morgan, Alberto, ele pergunta quais são os próximos passos após a aquisição do stake majoritário do Grupo TT. Por favor, Alberto. Lucas, obrigado pela pergunta. Assim, nesse aspecto, né, acho que todas as informações que nós temos disponíveis foram divulgadas ali no Fato Relevante do dia 30 de março. Né? Não tem nada a acrescentar nesse momento sobre esse movimento, né, dos acionistas, ok? A nossa última pergunta, ela vem para o Carlos Risônico. Carlos, o Gabriel Simões, do Goldman Sachs, ele fala o seguinte: dada a escala de preço benchmark de minério ao longo do trimestre, estávamos esperando um preço realizado maior do que o apresentado no resultado do 1Q23. Vocês poderiam dar um pouco mais de cor sobre os parâmetros que levaram o preço a divergir do benchmark? Podemos esperar mudanças nesses parâmetros nos próximos trimestres? Por favor, Carlos. Bom dia a todos. Obrigado pela pergunta, Gabriel. No desenvolvimento da receita, vocês teriam que considerar diferentes factores que impactam na determinação desse valor. Entre eles, eventuais hedges, fretes, preços, os prêmios do minério, preços fixos. Tem vários fatores que levam a essa receita. Mas mesmo assim, você tem uma variação de 24% entre receitas do último TRI do ano anterior e esse primeiro TRI, versus 27% de variação nos preços internacionais. Considerando só fretes, que no nosso caso, na receita, tem um impacto 8% menor, você pode determinar que basicamente a gente esteve alinhado com os preços internacionais. Para fazer esse cálculo, eu consideraria sempre mais ou menos um patamar de 40% de valores FOB na venda das nossas exportações. Valores que podem mudar, mas essa foi a média nos últimos trimestres. Eu acho que nesse sentido a gente considera que estamos bem alinhados com a variação dos preços no mercado chinês. Obrigado. Obrigado, Carlos. Eu falei que era a última, mas já chegaram mais duas aqui, tá? Tem uma sobre demanda, Miguel. A Isabela Vasconcelos, do Bradesco BBI, ela está pedindo, né, para dar um pouco mais de cor sobre os drivers dessa estabilidade de demanda doméstica. Quais setores estão mais fortes, quais estão mais fracos? Por favor, Miguel. Obrigado, Isabela, pela pergunta. De forma geral, todos os sectores estão tendo um impacto devido aos juros altos e restrições do crédito. Isso eu acho que é uma situação comum para todos os sectores de forma geral. Se a gente classifica os sectores consumidores de aço em três: automotivo, indústria e construção ou distribuição, sector automotivo, a previsão da Anfavea se mantém com um crescimento de 2-3%. Isso levaria a um cenário, uma dinâmica de produção e venda similar ao que a gente enxergou ao longo do primeiro trimestre. Quando a gente olha para a indústria, também sectores que vinham com um nível de atividade forte relacionados ao agronegócio dieron cierta esfriada, una estabilización más en un patamar relativamente alto aos históricos, lembrando que para este año a previsión ainda es de tener una cifra récord, más obviamente con juros altos y crédito restricto, un nivel de investimento baixa un pouco. Então,
esas variables, juros altos y créditos restrictos, están impactando de forma importante o crescimento da economia e de consumo aparente do aço no Brasil. Agora, temos importantes oportunidades para frente. As reformas que estão em discussão no Congresso e no Senado, a reforma tributária, a nova regra fiscal, além dos programas federais que podem também levar algum incentivo nos investimentos, poderia impactar positivamente para a economia e para o consumo de forma geral em todos os setores, principalmente a partir do segundo semestre. Então, dito isso, a gente está observando certa estabilidade absolutamente em todos os setores consumidores de aço. Obrigado, Miguel. A última agora, Miguel, é o Caio Greiner, do BTG Pactual, pergunta sobre preços. Ele pede para comentar o nível de preços de março versus a média do trimestre na siderurgia. Por favor, Miguel. Caio, o preço médio de março fechou aproximadamente em torno de 1,5%, 1,5% abaixo do preço médio do trimestre, impactado por um pior mix de venda, um mix de produtos de menos valor agregado, lembrando que a gente já tinha comentado que proyectos de oil and gas especiales también tinham finalizado as entregas ao longo dos 2 primeiros meses. Então, é possível, obviamente, que esse mix se mantenha. A gente enxerga esse mesmo mix, um mix muito parecido para ao longo do segundo trimestre, sem maiores variações nesse sentido. Obrigado, Miguel. A gente termina aqui a sessão de perguntas e respostas. Eu passo a palavra para o Alberto para suas considerações finais. Por favor, Alberto. Normalmente eu gostaria de agradecer a presença de todos, né? E ressaltar, então, aqui, como já em várias perguntas também tivemos a oportunidade de esclarecer, né? Estamos focados, né, nessa grande intervenção que vai acontecer em Ipatinga, né? Já preparados. Já é um trabalho que vem sendo feito de preparação ao longo dos últimos 4 anos, então acreditamos que teremos, né, todo o sucesso aí nessa empreitada, e que depois, né, dessa intervenção, né, que teremos não só no alto forno, mas também na acearia e em vários outros equipamentos que vão ser feitas aí, várias intervenções paralelamente, né, à parada do forno, que com isso teremos aí um aumento bastante significativo, né, da competitividade, da sustentabilidade nas nossas operações em Ipatinga. Acho que esse daí nosso foco, né, da importância de todo essa discussão, né, que vários de vocês, né, estão acompanhando, né, da importância que estamos dando aí a essa grande intervenção que está acontecendo na nossa principal usina. Então, acho que ao longo aí da próxima apresentação de resultados, acho que a gente poderá ter um pouquinho mais de cor para vocês, né, de como vai indo essa intervenção, tá? Bom, muito obrigado e ficamos aí, nos vemos na próxima divulgação. Obrigado, Alberto. Agradecemos a participação de todos e lembramos que, em caso de dúvida, a equipe de RI está à disposição para atendê-los.